Dançando na presença do Espírito Santo de Deus. Cheio do Espírito Santo, irmão. Cheio de graça, cheio da bênção, cheio do fogo, cheio do manto. Fica à vontade, chega mais perto, chega buscando, chega dando glória e dá lugar, irmão. Olá, como está você? Como é que está a sua vida, a sua família? Está começando o programa Cheio do Espírito Santo. Eu quero te agradecer pela sua audiência, pela sua participação. O programa tem sido uma bênção. Alguns temas que nós temos trazido aqui têm feito com que as pessoas telefonem, com que as pessoas peçam oração. Temas bastante polêmicos, mas hoje eu quero que você ligue para nós e peça a sua oração. O telefone está no vídeo, o celular 999445928. E você também, nesse mesmo número, você me acessa pelo WhatsApp, tá bom? Nesse mesmo número, você que não pode ligar por algum motivo, você faz seu pedido de oração pelo WhatsApp e eu respondo o seu pedido. E se possível, você vai ligando, a gente vai interagindo, vai conversando. Também é só colocar lá Edson Flávio no Facebook. Você também pode fazer seu pedido de oração pelo Facebook. Mas o número 999445928 é da operadora Vivo e você pode também falar com esse mesmo número pelo meu WhatsApp. E a gente vai conversar e eu vou trazer uma palavra para você. Nesse programa de hoje eu não poderia deixar de trazer uma reflexão acerca de tudo que está acontecendo na nossa nação. Afinal de contas, nós somos brasileiros, amamos nosso país, queremos ver as coisas melhorando a cada dia. E no último dia 15 de março, aconteceu uma grande manifestação em toda a nação, onde a população legitimamente, democraticamente, ordeiramente, foi às ruas protestar contra a corrupção na Petrobras, protestar contra medidas que o governo tem deixado de tomar. Muitas coisas estão acontecendo, mas no programa de hoje eu quero trazer para você uma reflexão muito forte, muito dura até, mas eu não quero levar para o campo das pessoas, eu não quero atingir as pessoas, eu vou trabalhar nesta palavra que eu quero trazer para você no mundo espiritual, tá? É nessa esfera que eu quero trazer uma reflexão para você. Porque a Bíblia nos orienta, a Bíblia nos diz que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra as hostes celestiais da maldade. Então eu quero dizer para você que existe a maldade, eu quero afirmar para você que existe o mal, eu quero afirmar para você que quem está por trás da maldade, da mentira e do engano, a Bíblia me afirma que é o diabo. E aí, tem muitas pessoas que não gostam de ouvir falar deste nome. Tem muitas pessoas que querem fugir dessa situação. É claro que o nosso foco não pode estar nele. O nosso foco, o nosso olhar tem que estar em Deus. A Bíblia diz para nós caminharmos olhando para o autor e consumador da nossa fé. E quem foi o autor e consumador da nossa fé foi Jesus. Então nós olhamos para Jesus. Mas ao mesmo tempo eu tenho que dizer para você que muitas coisas que acontecem no mundo inteiro e principalmente no centro dos poderes, no centro de tomada de decisões, muitas das vezes, é a influência do maligno. Porque o inimigo quer dominar a nação, o inimigo quer dominar as vidas, quer levar as vidas à bancarrota, quer levar as vidas ao buraco, quer destruir, porque este é o propósito dele. A Bíblia diz que o diabo veio senão para roubar, matar e destruir. Então, nós partimos desse ponto de vista firme, forte. O diabo vem para roubar, matar e destruir. A Bíblia diz isso, não sou eu que estou afirmando. A Bíblia diz. Se ele vem para roubar, para matar e destruir, significa que ele está em movimento. Ele está agindo no sentido de cumprir a sua missão. Roubar, matar e destruir. Mas, ao mesmo tempo, como que ele pode fazer isso? Ele pode usar pessoas para fazer isso? Pode. Ele pode usar diversas situações? Pode usar. A pessoa que está no engano, e aí eu quero trazer para as manifestações que aconteceram envolvendo o Ministério Público, as Polícias Federal e etc., tem trabalhado em cima de pessoas que estão roubando a nação. E se essas pessoas estão roubando a nação, quando elas roubam, elas têm que ocultar a verdade. Qual é a verdade? Que roubaram. E qual é a verdade de Deus? A Bíblia diz: não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Então essas pessoas estão caminhando na contramão da orientação de Deus. E se elas estão caminhando na contramão da orientação de Deus, será que elas estão servindo a Deus? Eu creio que você vai responder que não.
Porque quem rouba, quem mata, não faz direcionado por Deus, porque a Bíblia diz que Deus não pode tentar, Deus não tenta a ninguém. Então, se essa pessoa que está roubando os cofres públicos, se esta pessoa que está roubando em qualquer segmento da sociedade, ela está agindo por influência de quem? Quem estará então instalado no meio dos grandes poderes? Quem estará entronizado, por exemplo, no Congresso Nacional? Quem estará entronizado, assentado, guardado um espaço na esplanada dos ministérios? Quem estará escondido, talvez ali escondido dentro do Palácio do Planalto? Quem estará escondido em muitas câmaras, em muitos palácios, em muitos governos de estado, em muitas empresas estatais? Quem está escondido ali? É claro que o homem que comete essas questões de corrupção, ele deve ser julgado pela justiça do país. Não tenho dúvida disso. Existe o judiciário que é para fazer estas coisas. Fiscaliza-se, pune-se através do judiciário. Mas, ao mesmo tempo, mesmo pessoas, depois de serem punidas pelo judiciário, elas continuam, porque estão escravizadas e não querem sair dessa situação. Tornaram a verdade em mentira. Elas vivem no mundo de mentira, achando que para elas é verdade. Para elas é correto roubar. Para elas é correto ter atos ilícitos e enriquecerem ilicitamente, colocando dinheiro escondido em paraísos fiscais no exterior, achando até que a justiça não vai achar. Mas para onde quer que nós possamos ir, para onde quer que você possa ir, os olhos de Deus, a Bíblia diz que estão como chamas de fogo. Ele te vê. Deus vê o corrupto, Deus vê o bandido, Deus vê a pessoa aonde ela está. Agora, cabe à pessoa ter uma mudança de rumo, converter-se, mudar a sua trajetória. E aí nós vamos ver então esses espíritos malignos escondidos dentro dos palácios. Escondido, oculto. E nós temos que dizer uma coisa, nunca se orou tanto nessa nação. Existe um povo clamando, existem marchas, as pessoas clamando para que Deus venha verdadeiramente a sarar essa nação, porque a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, converter-se dos seus maus caminhos, a Bíblia diz que o Senhor sara a terra. E quando o Senhor sara a terra, nós podemos falar no mundo espiritual e podemos também falar no mundo secular, vamos dizer assim. Porque Deus, à medida que Ele alcança um coração corrupto e muda a trajetória daquele homem, aquela mulher, aceita a mudança, se entende que está vivendo sob a influência do maligno, porque a Bíblia disse aqui que aquele que profere a mentira está vivendo sob a influência do diabo. Olha o que a Bíblia diz para você, e eu li isso aqui para você. Vós tendes por pai ao diabo. Então aquele que é mentiroso, aquele que rouba, aquele que está usurpando essa nação, ele tem por pai, aí é do mundo espiritual, porque eu não quero atingir a sua vida, sua família, eu estou falando do mundo espiritual. Ele tem por pai, por mentor, por orientador, o diabo. O espírito maligno vem e se apossa dele. Vê na Bíblia o que acontecia na vida de Saul. Davi servia Saul. Davi era um homem correto. Davi era um guerreiro. Davi tocava harpa para Saul. E quando o espírito maligno entrava em Saul, Davi ia, tocava a sua harpa e o espírito maligno saía. E depois Saul dava lugar e o espírito maligno voltava. E quando o espírito maligno voltava, fazia com que Saul odiasse a Davi, sem Davi ter feito nada com ele. Sem Davi ter prejudicado ele nada. Mas entrava nele um ciúme, entrava nele uma soberba, entrava nele algo que fazia com que ele tivesse atitudes de tentar e de buscar intensamente matar Davi. Saul fazia assim, porque o espírito maligno entrava nele. E Saul era governante. Saul era governante. Então o que eu quero trazer para você nesta hora? Que existe essa influência.
E o povo está clamando. Jeremias 33:3, a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quanto mais nós clamarmos a Deus, quanto mais nós buscarmos ao Senhor por esta nação, Deus vai movimentar-se na direção de abençoar a nação. É verdade. De abençoar a nação. Eu não estou dizendo que com isso não se deva protestar, que com isso não se deva buscar o direito, que é um direito democrático, que está constatado e fixado, petrificado na Constituição brasileira, que é o livre direito de manifestação. Isso temos que fazer. Temos que votar, temos que fazer tudo isso. Entretanto, a Bíblia conclama aquele que entende desta forma. A Bíblia diz no livro de 1 Timóteo, para nós estarmos orando para todos aqueles que estão em eminência. A Bíblia diz que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em coração humano algum as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, quanto mais brasileiros, quanto mais brasileiras amarmos a Deus, entendemos que Ele é o Pai, Ele é o Criador, Ele é o dono desta nação, que esta terra pertence a Ele e que nós somos filhos dEle, quanto mais nós buscarmos, mais o quadro vai mudar. Veja lá em Lucas capítulo 15, quando o filho pediu ao pai parte da sua herança e saiu e foi para uma terra longínqua, o que aconteceu? Certamente quando ele saiu da presença de Deus, ele começou a cometer um monte de delito. Deve ter roubado, deve ter enganado, deve ter prostituído, deve ter feito um monte de coisa. Até que ele caiu numa situação difícil. E quando ele caiu numa situação difícil, ele lembrou que na presença do Pai, na casa do Pai, ou seja, servindo a Deus, entendendo que Deus é poderoso, ele entendia que era melhor. E ele começou a retornar, a fazer o caminho de volta. Uma nação como o Brasil não pode continuar caminhando para distante de Deus. Nós precisamos entender que nós precisamos nos voltar, precisamos voltar para Deus, porque quando nós nos distanciamos do Senhor, muitas das vezes nós vamos ter que cair na situação que o filho pródigo caiu. O filho pródigo foi comer lavagem com os porcos. É verdade. Olha que mundo espiritual, olha que verdade espiritual. Quando distancia-se de Deus, a situação vai ficando difícil. E aí não adianta, em alguns casos, culpar a economia globalizada. Não. Tem coisas que é do mundo espiritual. Tem coisa que é preciso entender, que não é o ser humano natural que vai entender, porque são coisas que é para Deus mudar. Mas para Deus mudar, há necessidade, minha, sua, que se entende dessa forma, de clamar e buscar a Deus pela nação. Clamar e buscar a Deus pela nação. Jeremias fez isso quando chegou e viu a cidade destruída. Ele sentou-se e começou a chorar e pediu permissão para ir ajudar a reconstruir os muros de Jerusalém. Ele viu que a cidade estava destruída. Ezequiel, quando chegou no capítulo 37, no livro de Ezequiel, quando ele chegou diante de um vale, Deus falou com ele: Ezequiel, pode porventura esses ossos reviver? Ezequiel falou: Senhor, tu sabes. Ou seja, ele transferiu para Deus o poder e a autoridade de mudar o quadro. Eu vou dizer uma coisa para você, talvez você possa até não crer. Não vai ser aquele que perdeu e nem aquela que ganhou que vai mudar a situação do país. Primeiramente, quem pode mudar é Deus, e Ele pode instruir o governante. Agora, se o governante estiver nessa situação que eu li aqui em João capítulo 8, versículo 34, que diz: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ou seja, quem serve ao inimigo quer satisfazer o desejo dele. Não quer satisfazer o desejo de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus não é que nós tenhamos essa injustiça social, por exemplo. A vontade de Deus não é que nós tenhamos tanta desigualdade entre as pessoas. A vontade de Deus não é ver tantos filhos indo para as drogas e depois sendo mortos, assassinados, mutilados, por conta da droga que começa a tomar conta do país. Do crack que toma conta das principais capitais, é onde se mostra mais, mas no interior nós também já estamos vendo isso. Mas por que isso? Porque quem às vezes toma as principais decisões está sendo influenciado pelo diabo, que é o pai da mentira, e tem um objetivo e um propósito, que é roubar, matar e destruir.
E a Bíblia diz que o diabo ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Tem pessoas que não querem se afirmar na verdade. Existem pessoas que preferem ficar na mentira. Por quê? A mentira para muita gente dá muito lucro. Você imagina uma pessoa dessa que é acusada e se comprovado roubou a Petrobras, você imagina que lucro que ele não teve roubando a nação, que lucro que ele não teve mentindo, dando entrevistas para as TVs e dizendo que nunca apoiou nada, que está tudo bem. Mentiroso, mentiroso, e ele se torna então filho do pai da mentira, filho do diabo, e começa a fazer a vontade do diabo. O dinheiro roubado, o dinheiro furtado do cofre público faz o quê? Com que muitos benefícios sociais não cheguem na ponta, não chega para o cidadão que mora naquela comunidade mais carente, não chega para a criança que precisa de uma escola com dignidade, não chega para a pessoa que precisa de um tratamento de saúde justo no hospital da rede pública, porque o dinheiro não chega porque ele foi desviado pelo caminho. O propósito, o objetivo, quando as pessoas contribuem com seus impostos e a carga tributária é muito grande, mas o objetivo dos impostos recolhidos pelo governo é para trazer benefícios para toda a sociedade, para todo o conjunto da sociedade, não é para um grupo A nem para um grupo B, é para todo o conjunto da sociedade, é para ser distribuído igualmente em benefícios para a sociedade. E não acontece porque no meio do caminho abre-se uma torneirinha chamada corrupção e aí o recurso não chega. E o recurso não chegando, é esse caos que nós vemos. Pessoas para fazer cirurgias ficam meses, até anos, esperando uma cirurgia, esperando um atendimento médico. O câncer está no iniciozinho, está na raiz, ali está na pequena partícula da célula e a pessoa fica um ano esperando o atendimento e o câncer avança. E quando a pessoa vai fazer o atendimento, o câncer, em muitos casos, já tomou conta do corpo e aquela pessoa vem a óbito e aquela família sofre. Por quê? Porque roubaram lá o recurso que seria enviado para fazer o atendimento na área da saúde. E não só na área da saúde, nós pudéssemos enumerar a cultura, esporte, todas essas coisas que são importantes para o nosso bem-estar aqui na Terra. Nós precisamos ter esse bem-estar aqui na Terra. Nós temos o direito de ter uma vida digna aqui na Terra. Mas as pessoas, muitas delas sob a influência, mas alguém pode falar comigo, é falta de vergonha na cara. Alguém poderia dizer, não, isso aí não é diabo, não, isso aí é falta de vergonha. Não, é diabo sim. É ele que está influenciando. Agora, se a pessoa não quer se converter, não quer mudar os teus caminhos, né? O que a Bíblia diz? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, no mais tudo ele fará. Então quando a pessoa entrega o caminho a Deus, Deus muda a trajetória. Tem casos que a pessoa passa uma luta terrível para sair, para largar. A Bíblia fala no livro de Atos, quando Paulo chegou numa cidade, tinha uma deusa chamada Diana, que dava muito lucro com as suas adivinhações. E quando Paulo expulsou aquele espírito que estava naquela mulher, Paulo arrumou uma batalha, arrumou uma luta, arrumou um problema. Porque ela dava muito lucro aos seus senhores, a corrupção dá lucro a muito bandido. E quando você vai enfrentar de frente, por exemplo, principalmente as autoridades, quando aquelas autoridades mais sérias vão enfrentar, ela tem luta, ela tem batalha, porque o inimigo está instalado ali dando lucro, ele não quer sair. E no mundo espiritual também tem essa batalha. Eu vou orar agora. Eu vou orar em batalha espiritual para que Deus, por sua infinita graça e misericórdia, não por causa de mim, possa... Nessa cidade, por exemplo, onde houver a corrupção instalada, se tiver aqui em nossa cidade, para que Deus possa agir. E a Bíblia diz que se meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, se você se sente filho, servo de Deus, você deve entrar nesse caminho de oração também. Não deve muitas das vezes nem perder tempo com muita crítica, não, porque não muda. A crítica, em alguns casos, não muda. O que muda da parte do cristão é a oração. A Bíblia diz que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Muito pode em seus efeitos. A oração, o clamor, mudou a vida do cego Bartimeu em Marcos capítulo 10, versículo 46. O que a Bíblia disse? Jesus ia passando por aquela cidade, ele estava de mendicância, cego, e de repente ele pôs-se, ou seja, ele tomou uma atitude por ele mesmo. Ele pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tende compaixão, tende misericórdia de mim. E o quadro mudou. Jesus parou, mandou chamar ele, trouxeram o cego até ele e ele perguntou ao cego o que queria que ele fizesse. Da mesma forma, eu creio que Deus possa estar perguntando a esta nação, aos homens e mulheres, jovens, crianças, homens e mulheres de bem dessa nação. Talvez Deus esteja perguntando: o que vocês querem que eu faça dessa nação? O que vocês querem que eu faça em Nova Friburgo, por exemplo?
E aí nós vamos para Jeremias 33:3. Aí Deus nos orienta: clama a mim, faz igual ao cego Bartimeu, ele clamou. O que aconteceu com aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, que já tinha tentado todas as situações e não conseguiu? A Bíblia diz que ela começou a andar pelo meio da multidão, ela começou a buscar uma forma para tocar em Jesus, e ela conseguiu, com muito sacrifício, tocar nas vestes de Jesus, na orla das vestes de Jesus. Jesus parou e falou: opa, alguém me tocou. E alguém chegou para Jesus e disse: mas mestre, como é que o senhor disse se alguém te tocou, se a multidão te comprime? Ou seja, tem muita gente te seguindo. E Jesus falou para ele: não, alguém me tocou de forma diferente. De mim saiu virtude. Essa virtude da bênção, essa virtude da cura, essa virtude do milagre, essa virtude da transformação é que Deus quer derramar sobre essa nação. Mas o que tem que acontecer? Eu e você precisamos tocar na orla das vestes de Jesus. E a Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado. Você pode protestar, pode votar, pode fazer tudo que a Constituição manda, mas uma coisa que nós não podemos deixar de fazer é orar. Podemos fazer todas as outras coisas. E tem muitos que vão preferir fazer as outras coisas, não vão querer orar. Também é respeitável, também é entendível. Também é entendível. Então eu quero dizer para você nesta hora que nós vamos entrar em oração. E aí ele disse que mais: ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Ou seja, o diabo, ele é firme na mentira, na verdade ele nunca se firmou. Tem gente que é firme para roubar. Teve gente que deu depoimento aí que fala que já apanha dos cofres da Petrobras há muitos anos, ou seja, há muitos anos, 365, mais 365 dias, mais 365 dias, mais 365 dias, mais 365 dias. Ele está firme no propósito de roubar. E roubando ele está matando, e roubando ele está destruindo, ou seja, o diabo manifestou na vida dele. E alguns dele, eu quero dizer até para você, se formos orar por ele, vai cair endemoniado. E alguns não vão acreditar. Se bater de frente com um líder eclesiástico, com autoridade de Deus, humildade diante de Deus, vai cair endemoniado no chão e vai rolar, e vai gritar e vai rosnar, porque o diabo está instalado na vida dele. Ah, mas ele deve ser punido, deve ser preso? Deve. Sim, tem que cumprir a Constituição. Mas que o diabo está instalado ali, tá. Que o diabo está instalado em alguns espaços do Congresso Nacional, tá. Eu disse alguns espaços. Que o diabo está instalado em alguns espaços lá em Brasília, está. Nos governos do Estado, está. Em alguns ministérios, está. Em algumas secretarias, está instalado ali. Isso é no mundo espiritual que eu estou falando. Você não vai entrar e vai vê-lo lá, vai dar de cara com ele, chifrudo, todo feio. Não vai ser isso. É uma batalha espiritual. É o mundo espiritual que está instalado ali, provocando, influenciando, enganando. O diabo nunca se firmou na mentira. Na verdade, ele é o pai da mentira. E aqui ele diz mais. Quando ele profere mentira, falam que ele é próprio. Falar mentira, enganar, roubar é comum para ele. Isso é fácil para ele. É fácil para ele. Porque é mentiroso e pai da mentira. Essa nação, creio eu, que Deus tem um projeto com esta nação. E quando fala projeto com a nação, é projeto com a minha vida e com a sua vida, porque a nação é feita de indivíduos, esses indivíduos sou eu e é você. Então Deus tem um projeto com você, um projeto com a sua família, um projeto com a sua casa, um projeto com a sua vida, um projeto com a sua juventude, um projeto, talvez você na terceira idade. Você não está aqui nessa nação por acaso, você não está assistindo esse programa por acaso, você não nasceu por acaso, você não nasceu de repente de uma sorte, não. Deus tem um propósito, um projeto com a sua vida, e Deus tendo um propósito, um projeto com a sua vida e com a minha vida, Ele tem um projeto de bênção com a nossa nação, porque a nossa nação é celeiro de missionários, a nossa nação é celeiro de água, a nossa nação é celeiro de alimento, a nossa nação é rica em todos os minérios que você possa imaginar, a nossa nação tem tudo para ofertar ao mundo. A nossa nação tem tudo para servir ao mundo, para fornecer para o mundo muitas coisas, inclusive petróleo. Porque o que foi descoberto até agora, pré-sal, todos os poços de petróleo que foram descobertos até agora, é pouco pelo que ainda está por ser descoberto. Tem muita coisa para ser descoberta aí ainda. E aí, quando descobrir tudo isso, o Brasil passa a ser uma das maiores potências mundiais, porque nós temos tudo que muitos países do mundo não têm. Eu tive na Alemanha. Muitas coisas que nós consumimos lá, que se consome lá, tem que sair daqui.
Ou seja, o dólar alto, essas questões todas financeiras acontecendo, trazem às vezes prejuízos até para o país, porque o país tem tudo para ajudar o mundo. Mas quem vai fazer isso? Sou eu e é você. Eu e você na presença de Deus. A Bíblia diz que quando Deus chamou Abraão, falou: Abraão, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei e ser tu uma bênção. Deus chamou a mim e a você para sermos uma bênção. E quem é bênção, abençoa. Quem é bênção é abençoador. Agora, quando nos amaldiçoam, aí a coisa fica difícil. Senhor Deus, Pai querido, diante da tua presença estamos nesta hora. Pai, no dia 15 de março, aconteceu uma grande manifestação nesta nação. Pai, manifestação contra o roubo, contra a corrupção, contra a mentira, contra o engano, contra a falsidade. Ó Deus, muitas coisas que realmente estão acontecendo neste país. E toda a população e nós, como brasileiros, temos esse direito de expressar a nossa indignação. Mas, Pai, eu quero nesta hora entrar numa outra esfera de batalha. Eu quero entrar num campo de batalha espiritual. Porque existe dentro dos espaços de poder, Pai, a influência do maligno, a influência do diabo, que a Bíblia disse aqui que é o pai da mentira, e ele se firmou na mentira e nele não há verdade. Portanto, Pai, eu quero te pedir que o Senhor visite todas as autoridades desta nação, todos aqueles que foram eleitos em qualquer espaço, todos aqueles que estão, Pai, servindo esta nação através de um mandato ou através até mesmo de assessorias e etc. Deus, visita também todas as empresas privadas, meu Pai, que em muitos casos são parte ativa nesse processo de mentira e engano. Visita cada cidadão, Pai. Muda a nossa história. Nos convence que o Senhor é o grande Deus, que o Senhor é um Deus poderoso e o Senhor tem pensamento de paz para essa nação. O Senhor não tem pensamento de mal. O Senhor tem bênção para ser derramada sobre esta nação. Pai, por mais que nós estejamos aqui numa emissora, ó Deus, que é a cabo, mas muitas pessoas vão nos assistir pelo YouTube. Muitas pessoas vão nos assistir, Pai, pelas redes sociais. Muitas pessoas telefonarão também, fazendo seu pedido de oração, conhecendo que o nosso programa existe. Mas nós queremos, nesta hora, apresentar ao Senhor esta nação. Tenha misericórdia, meu Deus. Tenha misericórdia, porque a corrupção, o roubo, tem levado muitas crianças a não ter educação correta. Tem levado muitos jovens a ir para as drogas por falta de investimentos e falta até mesmo de estrutura para as suas famílias, para que possam se dedicar a ele. Muitas pessoas, meu Deus, têm falecido, muitas pessoas têm ficado mutiladas, pessoas com câncer, porque o câncer poderia ter sido descoberto antes, mas não foi porque não houve um investimento. A pessoa não conseguiu o atendimento no tempo certo. A pessoa está sofrendo, as pessoas estão tristes, sem esperança, e muitas delas não querem mais se consultar no hospital público, porque a notícia de escândalo, a notícia de mau serviço prestado em muitos deles faz com que as pessoas tenham medo, e as pessoas às vezes são obrigadas a irem para o setor privado, às vezes sem ter condições financeiras, começam a pagar um plano de saúde, porque a saúde pública em muitos lugares está uma verdadeira vergonha. Mas o Senhor pode mudar este quadro. O Senhor pode, meu Pai, entrar na vida de cada gestor, de cada pessoa e mudar esta situação. Esse é o nosso clamor, é o clamor que nós fazemos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você. Se quiser estar conosco, dia 28 de março, nós vamos ter uma vigília enorme a partir das 8 da noite até as 4 da manhã em Salinas. Lá em Salinas, perto do cemitério de Fazenda Patrocínio, Salinas. Chegou dentro de Salinas, é só perguntar onde é a vigília. Nós vamos estar lá dia 28, numa grande vigília da família, presbítero Kelvin, muitos homens e mulheres de Deus, uma vigília de poder, e Deus pode mudar o quadro da sua vida nessa vigília também. Deus te abençoe, obrigado por sua participação. Tá aí o meu telefone, 999-445928, que também é o meu WhatsApp. Deus te abençoe, obrigado, até o próximo programa, em nome de Jesus.